seja g de x igual a essa função. Mostre que g é derivável em p igual a 1 e calcule a derivada. Ok, então pela definição que o livro apresenta, essa aqui é a derivada utilizando limites. Certo, então é muito parecido com o que nós fizemos no exercício anterior. Vamos primeiramente calcular g de 1. G de 1, então nesse caso, nós devemos utilizar essa parte aqui, porque quando x igual a 1, inclusive, então vai ficar 2 vezes 1, só trocar o x aqui por 1, 2 vezes 1, mais 1, e isso é 3. Ok, agora essa função ela apresenta duas partes justamente em x igual a 1. Quer dizer que para calcular esse limite, quando x tende a 1, nós devemos considerar os dois limites laterais. É o limite pela direita e o limite pela esquerda. Então vamos começar calculando o limite pela direita. Então será o limite, quando x tende a 1 pela direita, de g de x menos g de 1, que agora a gente sabe que é 3, sobre x menos 1. Ok, se o x está tendendo a 1 pela direita, então o x está aqui, e aí o x é maior que 1, né? Está tendendo pela direita. Se o x é maior que 1, a gente deve utilizar essa parte aqui, que engloba quando o x é maior que 1. Então a gente vai trocar o g de x por 2x mais 1. Então esse será o limite, quando o x tende a 1 pela direita, de 2x mais 1, menos 3, sobre x menos 1. Agora é só trabalhar a expressão, x tendendo a 1 pela direita, de 2x menos 2, né, operando esses aqui, sobre x menos 1. Agora, aqui na parte de cima, a gente pode colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar limite. Quando x tende a 1 pela direita, põe 2 em evidência. Vai ficar x menos 1. E aqui embaixo, x menos 1 também. Dá para cortar, sobra apenas o 2. Agora, o limite pela esquerda, para existir, tem que ser igual ao limite pela direita. Então, de g de x menos g de 1 começa aqui igual, né? Apenas a gente vai trocar o pela direita por pela esquerda. E aqui fica x menos 1. Ok. Se o x está tendendo a 1 pela esquerda, então nós temos o 1 aqui, e o x está vindo por aqui, pela esquerda, então nós temos que o x é menor que 1. Se o x é menor que 1, a gente deve utilizar essa parte da função, que é x ao quadrado mais 2. Então, o g de x a gente vai trocar por x ao quadrado mais 2. Então, limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de g de x, que é x ao quadrado mais 2, menos 3, sobre x menos 1. Então, aqui nós temos limite, quando x tende a 1 pela esquerda, que vai ficar x ao quadrado menos 1, né, operando esses dois números, sobre x menos 1. Então, aqui vai ficar limite, x tendendo a 1. Nós podemos fazer a fatoração, né, que é uma diferença de quadrados. Então, vai ficar o produto da soma pela diferença. Embaixo, nós temos o x menos 1. Vamos colocar assim, que fica mais fácil de ver, que nós podemos eliminar esses dois fatores iguais. Então, vai ficar o limite x tendendo a 1 pela esquerda de x mais 1. Tender pela esquerda, quando a gente chega em situações assim, é simplesmente substituir. Então, aqui a gente já pode substituir o x por 1, independente se isso aqui é pela esquerda ou pela direita. Então, nós temos 1 mais 1, que é igual a 2. O limite pela direita e pela esquerda existe e é igual. Os limites existem e são iguais. Quer dizer que esse limite aqui, que é o tendendo a 1, simplesmente, sem ser pela direita ou pela esquerda, existe e é igual a 2. Então, isso é a derivada em 1, né? Esse é o g' de 1, está calculado aqui. É 2. Certo, a letra B pede para a gente esboçar o gráfico dessa função. Novamente, vamos copiar aqui, para que a gente consiga visualizar esse gráfico melhor. Quando nós temos uma função que ela é dividida
em várias partes, basta esboçar cada uma das partes e aí apagar a parte conveniente. Então, para começar, aqui nós temos que isso é uma reta que corta em x igual a 1. Vamos numerar esse plano cartesiano aqui de 1 em 1. Então, aqui é 1. Essa reta corta em x igual a 1. E a raiz dela é menos meio, né? Eu não vou entrar muito em detalhes como é que se esboça gráfico de reta, porque eu acho que isso é mais assunto do ensino médio. Se você tem alguma dúvida, você pode procurar exercícios que ensinam a fazer isso. Então, a raiz é menos meio, né? Então, vai ficar aqui. Menos meio. Ok. Então, essa primeira parte, nós temos a seguinte reta. Então, tem que passar por aqui e por aqui. Então, deixa eu fazer o esboço dela. Assim. Ok, então essa foi essa parte de cá. Agora eu vou fazer de verde a outra parte. A outra parte... Ah, não. Aqui era para ser embaixo, né? É a reta, 2x mais 1. Então isso aqui tem que ficar aqui. Agora, de verde, nós vamos fazer a parte de cima, que é uma parábola, né? X ao quadrado igual a 2. Então, corta o eixo y aqui em 2. Ele é uma parábola voltada para cima. Voltada para cima. Então, uma forma de achar outro ponto dessa parábola é calcular a imagem dela em algum outro lugar. Por exemplo, na parábola, esquece agora a função g. Concentra apenas nessa parábola aqui. Vou até chamar de f. X ao quadrado mais 2. Vamos ver onde que essa parábola está em x igual a 1. Então, f de 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 2, que é 3. Então, a altura dela em x igual a 1 é 3. Então, essa parábola passa por aqui. Ó. Agora é só a gente fazer uma parábola com o extremo aqui, passando por aquele ponto. Agora a gente vai apagar a parte conveniente. Então, essa parábola deve ser considerada do 1 para trás, né? X menor que 1. Então, a gente vai apagar essa parte aqui. Ó. E a reta deve ser considerada do 1 para frente, né? Então, essa parte preta da reta aqui a gente precisa apagar. Parte aqui. Certo, então esse que sobrou é o gráfico da função. Note que ela tem transição suave, que é o que a gente chama, né? Essa ligação aqui da parábola com a reta, ela é suave. É como se fosse um caminho que a gente vem fazendo aqui. Como se fosse um caminho aqui, ó. E a hora que chega aqui, ela continua, como se fosse uma coisa só, como se fosse um caminho, né? Não tem nenhum bico essa transição aqui. Ela continua assim, bonitinho. Sim, e a hora que chega aqui, só continuar. Suave. Esse é um termo, inclusive, matemático, tá bom? Ela é suave aqui. Bom, como nós vimos, a derivada ela existe em x igual a 1. Nós vimos isso algebricamente aqui. Existe em x igual a 1. E nós vimos graficamente também. A gente sabe que essa derivada existe em x igual a 1 porque nós temos um gráfico suave aqui também, inclusive em x igual a 1, mesmo que a gente mude de uma parábola para uma reta.